E aqui estão os palpites de sexta-feira, dia 11/4. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Isso. Campeonato alemão. Wolfsburg contra RB Leipzig. O Wolfsburg é o 12º e o RB o 5º. Nos últimos 5 jogos, o Wolfs venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, empatou 4 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o RB Leipzig venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante, empatou 3 e perdeu 2. O último jogo entre essas duas equipes foi 1-0 para o RB. Palpite: jogo over, mais de 7,5 cantos. Bundesliga 2, Hamburgo contra Eintracht. O Hamburgo é o primeiro e o Eintracht o 16º. Nos últimos 5 jogos, o Hamburgo venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e empatou 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Eintracht venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 6. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com uma vitória para cada lado, 3-1 e 4-0. Palpite: jogo over, mais de 1 gol e meio. Liga Saudita, Al-Ittifaq contra Al-Hilal. O Al-Ittifaq é o 8º e o Al-Hilal o 2º. Nos últimos 5 jogos, o Al-Ittifaq venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Al-Hilal venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 4. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com 2 vitórias do Al-Hilal, 2-0 e 3-1. Palpite: fora vence. Campeonato argentino, Newell's contra Argentinos Júniors. O Newell's é o 11º e o Argentinos o 2º. Nos últimos 5 jogos, o Newell's venceu 2 e empatou 3. Nos últimos 5 jogos como mandante, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Argentinos venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3 e empatou 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 3-0 para o Argentinos. Palpite: jogo under, menos de 3 gols e meio. Campeonato espanhol, Valência contra Sevilha. O Valência é o 14º e o Sevilha o 11º. Nos últimos 5 jogos, o Valência venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10 jogos. Nos últimos 5 jogos, o Sevilha venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10 jogos. O último jogo entre essas duas equipes foi 1-1. Palpite: jogo under, menos de 3 gols e meio. Campeonato francês, Lens contra Reims. O Lens é o 9º e o Reims o 16º. Nos últimos 5 jogos, o Lens venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, o Reims venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com uma vitória do Lens e um empate, 1-1 e 2-0. Palpite: casa vence, empate anula. Dupla chance, casa vence, empate. Campeonato italiano, Udinese e Milan. O Udinese é o 11º e o Milan 9º. Nos últimos 5 jogos, a Udinese venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10.
Nos últimos 5 jogos, o Milan venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1 e perdeu 4. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 9. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com 2 vitórias do Milan, 3-2 e 1-0. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato holandês, NEC contra RKC. O NEC é o 13º e o RKC o 17º. Nos últimos 5 jogos, o NEC venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10 jogos. Nos últimos 5 jogos, o RKC empatou 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com uma vitória para cada lado, 3-0 e 2-0. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato holandês, segunda divisão, Eindhoven contra Graafschap. O Eindhoven é o 13º e o Graafschap o 6º. Nos últimos 5 jogos, o Eindhoven empatou 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Graafschap venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com 2 vitórias do Graafschap, 1-0 e 2-0. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Excelsior contra Top Oz. O Excelsior é o 2º e o Oz o 16º. Nos últimos 5 jogos, o Excelsior venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Oz venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante, empatou 4 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. O último jogo entre essas 2 equipes foi 3-1 para o Oz. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Roda contra FC Emmen. O Roda é o 11º e o Emmen o 7º. Nos últimos 5 jogos, o Roda venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como mandante, venceu 2 e perdeu 3. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 6. Nos últimos 5 jogos, o Emmen venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 4 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 4. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com 2 vitórias do Roda, 3-2 e 3-1. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Telstar contra Den Haag. O Telstar é o 8º e o Den Haag 3º. Nos últimos 5 jogos, o Telstar venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como mandante, venceu 4 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Den venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 4 e empatou 1. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 7. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com uma vitória do Telstar e um empate, 3-1 e 1-1. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato turco, Samsunspor contra Galatasaray. O Samsunspor é o 3º e o Galatasaray 2º. Nos últimos 5 jogos, o Samsunspor venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e perdeu 2. Mais de 0.5 HT gols na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Galatasaray venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 2 gols e meio na partida nos últimos 5. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com 2 vitórias do Galatasaray, 2-0 e 3-2. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. No bilhete pronto de hoje temos mais de 1 gol e meio no jogo entre Telstar e Den Haag e vitória do Al Hilal fora de casa contra o Al Ittifaq. A odd tá pagando 1,78. Legal! Bem louco! Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas.
No comentário fixado tem um vídeo como palpite dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E para ajudar o canal a crescer, não se esquece de deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais. Eu sou o André e te aguardo para o próximo vídeo.